Oi pessoal, que bom ter você aqui em mais uma aula do nosso curso gratuito de radiestesia e radiônica na prática. E na aula passada eu passei uma tarefinha de casa, você lembra? Eu quero saber se você fez o treino com as cartas nesse intervalo da última aula até hoje. E se você fez, me conta aqui nos comentários como foram os seus resultados ao longo dos dias. Eu quero saber como é que tá teu progresso, tá? Se você melhorou, se a porcentagem subiu, se você chegou em 100%. Vamos conversar sobre esse exercício. Hoje a aula vai ser bem animada e nós vamos montar o nosso primeiro gráfico juntos. Chegou um momento tão esperado, né? E para começar, a gente vai falar sobre o relógio radiestésico. O relógio radiestésico é um dos gráficos que nós mais vamos utilizar aqui nesse curso, porque ele é um gráfico que eu considero como coringa, tá? É com ele que nós fazemos análises, mensuramos, descobrimos quantidade de dias, de horas, percentual. Com ele a gente também consegue obter respostas sim ou não, consegue fazer verificações de frequências físicas, emocionais, espirituais, mentais. A gente também consegue verificar o tempo necessário que um gráfico precisa permanecer montado, tá? Outra coisa que a gente consegue verificar, vibração dos chakras. A gente também consegue escolher cores para tratamento, para quem trabalha com cromoterapia, enfim. É um gráfico coringa que nos traz diversas possibilidades de uso. Esse modelo aqui que eu vou disponibilizar para vocês, nesse primeiro arco aqui, a gente vai ver o número de 1 até 60. Aqui é ideal para você verificar minutos e horas. No segundo arco, a gente vai ver algumas opções de tratamentos que você pode indicar ao seu consulente, caso você já conheça essa técnica. No terceiro arco, esse aqui, nós temos unidades bovinas. Depois, nós vamos ter um arco numerado de 0 a 100, onde você vai poder verificar porcentagens. No gráfico seguinte, esse aqui, nós temos à disposição algumas palavras que podem lhe auxiliar a fazer uma análise sobre o trabalho que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo meu para ficar bem ilustrativo. Eu já fui procurada por uma pessoa e sempre que eu colocava o testemunho dela e fazia pergunta, o pêndulo apontava para a palavra transtorno. Aí eu refiz a minha pergunta, reformulei para deixar mais objetiva e perguntei se eu deveria iniciar a montagem do gráfico. E a resposta foi não. Então eu entendi e orientei a pessoa a buscar um psiquiatra e ver se existia algum transtorno de origem mental para que a gente pudesse depois dar prosseguimento ou não ao trabalho com a radiestesia. Ela foi ao médico e, de fato, ela tinha um transtorno que precisava ser tratado. E após ela iniciar o tratamento com o psiquiatra, eu consegui fazer a montagem dos gráficos radiônicos tranquilamente. Então, continuando. Nesse gráfico seguinte aqui, que tem o N, você pode fazer a análise de chakras. Você vai conseguir ver se ele está harmonizado ou se está numa vibração maior ou menor do que o indicado. E depois, nós temos um arco de cores, que você pode fazer diversas coisas. Você pode checar coloração de aura, você pode ver uma cor para tratamento com cromoterapia, você pode ver cores indicadas para serem usadas como corretores nos gráficos que você vai montar. Enfim, são diversas possibilidades que vão variar de acordo com o seu conhecimento. E por último, a gente vai ter aqui esse arquinho com sim, não e uma interrogação que vai servir para você fazer perguntas objetivas, cuja resposta seja só sim ou não. Aqui a gente tem que fazer uma observação nessa parte aqui. O pêndulo, ele vai apontar aqui para a interrogação quando você fizer uma pergunta que não tiver sido bem elaborada, tá bom? Então, se o teu pêndulo ficar respondendo na interrogação, você refaz a pergunta para que ela fique mais objetiva e assim ela seja respondida de maneira assertiva, combinado? E eu quero deixar uma dica muito boa para vocês, que é para vocês não estudarem apenas pelo nosso curso de radiestesia e radiônica. Aqui no YouTube tem diversas aulas, diversos cursos gratuitos também, que você pode assistir como aula extra, tá? Tem muito profissional bom que tá passando seu conhecimento por aqui, e quanto mais conhecimento você buscar, maior vai ser o seu arsenal para conseguir trabalhar com a radiestesia e a radiônica, combinado? E para utilizar esse gráfico é bem simples. Você vai colocar o testemunho aqui nesse centro. Você vai iniciar com o pêndulo em cima, girando um pouco de maneira intencional, tá?
para ter essa conexão do testemunho com o gráfico e aí depois você vai poder fazer suas análises. O relógio radiestésico, vocês vão observar que eles têm de vários modelos, tá bom? E você pode, inclusive, montar o seu. Você pode colocar nos arcos coisas que você trabalha, coisas que você conhece, dados que você acha pertinente para o tratamento, tá bom? Você pode criar da maneira que você deseja e com os conhecimentos que você tem para poder fazer as avaliações nos seus atendimentos. E para que a gente monte esse gráfico aqui, a gente precisa falar um pouquinho sobre chakra. Os chakras, eles são campos de energia do nosso corpo e estão localizados no nosso corpo etérico. Eles são centros de energia que nos proporcionam equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e físico. Do mesmo jeito que nós temos os órgãos do nosso corpo físico, como o pulmão, o coração, o cérebro, a gente pode dizer, fazendo uma analogia, que os órgãos do nosso campo de energia são os nossos chakras. E cada chakra possui uma cor e está associada a diferentes funções do nosso corpo. Aqui a gente consegue ver as bolinhas indicando a cor de cada chakra. Ao todo, existem mais de 80 mil desses centros energéticos em nosso corpo. Gente, é muito chakra, viu? Mas aqui a gente vai tratar desses 7 principais, porque senão ia ser o resto da vida falando de chakra. Esses principais estão representados aqui por esses círculos coloridos no gráficos. E são os nossos chakras que captam também a energia cósmica universal, que é a energia de vida de todos os seres. Aquela que a gente conhece como prana, como chi ou como ki. E se você não cuida do teu chakra, você pode sofrer desgaste nessa energia, tá? E o teu corpo, ele acaba ficando em desarmonia ou até mesmo doente. E com a radiestesia, a gente consegue fazer a leitura desses centros energéticos. E a gente consegue descobrir se eles estão equilibrados e harmonizados ou se eles estão precisando de tratamento energético. E se for necessário o tratamento energético, nós podemos fazer com a radiônica, através dos gráficos adequados. E é esse gráfico aqui que nós vamos fazer hoje para trabalhar os chakras. O nosso comportamento no dia a dia também vai indicar um possível bloqueio ou desarmonia nos nossos chakras, sabia? Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem ilustrativo. Quando a gente está passando por um desequilíbrio, um bloqueio no chakra laríngeo, por exemplo, que é o nosso chakra da comunicação, a gente pode apresentar dificuldades de se comunicar. A gente tentar passar uma ideia e a pessoa não compreender, ou a pessoa falar algo e a gente interpretar errado, tá? Também falta criatividade, aparece medo do que os outros vão pensar. Esses são os chakra laríngeo. No chakra frontal, que é associado ao nosso sexto sentido, quando ele tá em desarmonia, a pessoa tem muita dor de cabeça, e são dores de cabeça que não passam, tá? E você vai no médico, o médico não tem explicação, e você toma um remédio, a dor não passa, enfim, aquela dor que não tem explicação. Também pode apresentar excesso de preocupação, excesso de racionalidade, dificuldade de se concentrar e ter aquela hiperatividade mental que a cabeça nunca para, tá? O nosso corpo e as nossas energias falam. E os chakras também. Eles nos mostram quando estão precisando de cuidados, tá? Eu vou disponibilizar aqui no canal vídeos falando sobre cada um desses chakras principais para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá bom? E eu indico que você faça as aulas porque é muito interessante você ter conhecimento sobre esses centros energéticos, porque isso te auxilia a ter mais confiança no dia a dia e a ter também mais praticidade quando alguma baixa energética acontece, porque você vai conseguir identificar e vai saber a melhor maneira de trabalhar, tá bom? E nessa aula nós vamos utilizar o relógio radiestésico e o gráfico dos chakras para a gente fazer a análise de cada um deles, tá bom? Primeiro você vai fazer o testemunho da maneira que eu te ensinei, tá? Você vai confeccionar com a grafite no papel limpo, vai passar pelo desimpregnador, vai passar pelo decágono e depois é que ele vai estar preparado para o uso, tá bom? Você vai colocar o testemunho nos pés da figura que você deseja analisar, se é homem ou se é mulher. E aí você vai passar com o pêndulo em cima de cada uma dessas bolinhas que representam os chakras, fazendo a sua pergunta, se o chakra está em desarmonia ou se ele está equilibrado, para fazer a captação da frequência vibracional. Você deixa o pêndulo fluir livremente, tá?
Quando o movimento do pêndulo for em sentido horário, significa que o chakra está equilibrado, que ele está harmonizado. Quando o pêndulo gira em sentido anti-horário, significa que existe um desequilíbrio, uma desarmonia ou uma falta de energia naquele chakra, certo? Caso o teu pêndulo fique estático ou fique com movimentos assim bem confusos, é indício de que pode existir um bloqueio no chakra ou de que você não fez a pergunta de maneira objetiva. Então, você tem que lembrar sempre que a pergunta precisa ser feita de maneira objetiva, tá? E após essa análise, nós fazemos a harmonização e reequilíbrio dos chakras que apresentaram desarmonia. E você pode usar os cristais correspondentes para cada chakra ou usar o pêndulo emissor para transmutar e positivar a frequência vibracional. Ambos os procedimentos são bem simples e daqui a pouquinho eu vou virar a câmera, vocês vão ver só os gráficos e eu vou fazer esse passo a passo, tá? Então agora eu vou fazer com vocês o passo a passo para fazer a montagem do gráfico de chakras, tá bom? Primeira coisa, escreve em um papel branco ou de alguma outra cor, caso você queira trabalhar com as cores, tá? Você escreve o nome completo, a data de nascimento e a cidade e o estado que a pessoa está. Depois que fez isso, primeiro passo, colocar no gráfico desimpregnador por 30 minutos, né? Como a gente estudou lá na aulinha de testemunho, a gente vai fazer esse protocolo para limpar qualquer energia negativa que possa estar ressoando aqui e impregnar a energia daquela pessoa que vai ser atendida. Então, passou 30 minutos no desimpregnador, vai pegar esse testemunho e deixar mais 30 minutos no decágono. Fez esse passo a passo, seu testemunho ele tá pronto para ser utilizado. E aí, vamos fazer a leitura dos chakras utilizando o gráfico, tá bom? Aqui nesse testemunho, eu coloquei meu nome, então, como me identifico com o gênero feminino, coloco aqui nos pés da mulherzinha do gráfico. Eu posso ir com um pêndulo, tá? Em cada um. Primeiro eu venho aqui no meu nome. Deixa eu trocar o pêndulo, gente, que esse pêndulo não tá muito visível. Pronto, esse aqui ficou melhor. Venho aqui no meu nome, dou uma giradazinha intencional para a direita, tá bom? Sentido horário, para que o gráfico se conecte com esse testemunho. E aí eu vou em cada um dos gráficos perguntando: chakra base está em equilíbrio, sim ou não? Não. O chakra sexual está em equilíbrio, sim ou não? Sim. O chakra do plexo está em equilíbrio, sim ou não? Sim. Chakra cardíaco está em equilíbrio? Sim. Chakra laríngeo está em equilíbrio? Sim. Chakra frontal está em equilíbrio? Sim. Chakra coronário está em equilíbrio? Sim. Aqui nesse meu exemplo, o único chakra que deu um desequilíbrio foi o chakra base, tá? E, gente, é normal que seu chakra bloqueie de um dia para o outro, ou todo dia todos bloqueados, ou tenha dia que esteja tudo bem. É normal, tá? Porque os nossos chakras, eles vão entrar em desarmonia com as situações do dia a dia. Então, nesse caso, como eu só tô com o chakra básico em desarmonia, eu vou pegar o cristal, né, correspondente, colocar em cima desse chakra e eu vou fazer uma ativação, tá? Girando o pêndulo no sentido horário e vou intencionar limpeza, harmonização e equilíbrio desse chakra. Eu posso falar, tá? Uma frase específica, se eu me sentir à vontade, dizendo assim: intenciono para esse chakra básico de Carolina Taide Maciel Tararã Rodrigues, harmonização, purificação, equilíbrio e reenergização. E aí eu deixo o pêndulo girando até que ele mesmo por si só pare o movimento. O pêndulo parou de girar. Eu vou fazer uma checagem, tá? Eu vou pegar aqui o meu gráfico do relógio radiestésico e nesse
arco aqui do percentual, eu vou fazer a verificação da porcentagem de energia que o gráfico está emitindo. Então, eu pergunto, de 0 a 100%, qual o percentual de energia que esse gráfico está emitindo para o meu chakra base? Perceba que é uma pergunta bem específica para se obter a resposta. Então, quando eu aproximo do 100%, ele gira no sentido horário, tá vendo? Então, esse gráfico que eu acabei de montar, ele tá emitindo 100% de energia, que é uma coisa boa. Se você fizer a montagem do gráfico e der 0%, 10%, 20%, refaz o processo mais uma vez, porque pode ser que tenha alguma etapa que você tenha pulado, tá bom? Aí, se você me falar, Carol, mas eu não tenho os cristais necessários ainda, não vou poder montar o meu gráfico. Não, gente, na radiestesia a gente pode trabalhar de maneira mais elaborada, né, com os corretores e tudo, ou a gente pode trabalhar da maneira simples mesmo, que funciona, tá? Então, vamos lá. Se você não tem o cristal, você vai pegar o pêndulo emissor. No meu caso, o que eu gosto de trabalhar, pêndulo emissor, é esse aqui, o egípcio, tá? Eu vou pegar meu pêndulo emissor e o processo vai ser bem parecido. Vou colocar o testemunho nos pés, vou fazer aquela verificação de qual chakra está em desarmonia, descobrir que o chakra base está em desarmonia, aí eu venho, intenciono girar o pêndulo mesmo, eu giro mesmo, tá? No sentido horário, em cima do chakra que vai ser trabalhado, aqui eu tô fazendo em cima do chakra base. E aí eu vou intencionar limpeza, harmonização e equilíbrio daquele chakra. Mais uma vez eu posso verbalizar, que seja emitido para esse chakra base de Carolina Taide Maciel Tararan Rodrigues, a energia de reequilíbrio, harmonização e limpeza. E vai girando no sentido horário, deixa o pêndulo fluir, até que o pêndulo pare o movimento sozinho. Parou o movimento, vamos pegar o relógio radiestésico e vamos medir o percentual de energia que esse gráfico está emitindo. Qual o percentual de energia que o gráfico dos chakras montado para Carolina Taide Maciel Tararan Rodrigues está emitindo nesse momento? Ó, aqui já deu 80%, tá? Por quê? Porque eu já mexi nesse gráfico, eu botei cristal, tirei cristal, peguei o testemunho, botei para um lado e para o outro, 80%. Se eu estivesse trabalhando aqui num gráfico para fazer a correção, o que eu faria? Retiraria esse testemunho, passaria novamente pelo desimpregnador, pelo decágono, colocaria nos pés e faria mais uma vez a leitura de chakras e mais uma vez o envio da intenção do tratamento, tá bom? Percebe que já montou seu primeiro gráfico radiônico? Super fácil. Tá aqui. Nesse passo a passo, a gente montou o nosso primeiro gráfico radiônico. Como eu disse para vocês, é algo simples. É algo que se você se dedicar, se você estudar e tiver paciência para fazer o passo a passo e aprender, você vai conseguir dominar a técnica, tá? E vou dizer uma coisa para vocês. E, gente, esse conhecimento é um divisor de águas na tua vida, porque agora você vai conseguir cuidar da tua energia, da tua espiritualidade, sempre que você precisar. Percebeu alguma baixa energética? Já vai procurar o gráfico e monta. Todos os dias aqui em casa eu monto meu gráfico dos chakras e toda semana eu pendulo alguns gráficos para montar, para me auxiliarem nos objetivos e nos trabalhos que eu tenho. E nas próximas semanas eu vou seguir falando sobre outros gráficos, tá? Eu vou te falar sobre cada um individualmente e as indicações de uso deles. E você também pode ir lá no meu Instagram, enviar outros temas que você deseja aprender. Eu vou começar pelos temas mais pedidos, que é sempre relacionamento e prosperidade. Vou ensinar gráficos desses temas e vou ensinar combinações para potencializar ainda mais, tá bom? Eu quero ver todo mundo montando gráfico dos chakras e me marcando lá no Insta, viu? Bota lá Clube do Pêndulo e o teu gráfico montado. Até a próxima aula. Tchau!